está conosco aqui é o Ismael Silva, da ABIL Grupo Unidas, e hoje nós vamos falar sobre um procedimento tanatoplaxia. Então, está no ar agora o nosso quadro da ABIL. Ismael, boa noite. Boa noite, Neto. Satisfação em revê-los. Graças a Boa Deus. noite. Maior do que a alegria é a honra de poder compartilhar de momentos agradáveis aqui na companhia de pessoas como vocês. Oh, que maravilha. Agradecemos. E nós também ficamos felizes com a tua participação. Muito obrigado. Ismael, vamos falar, né, alguns detalhes sobre essa prática que a ABIL e o Grupo Unidas desenvolvem aqui na nossa cidade, em toda a região, que eu acho que é muito importante também, e falar um pouquinho, né, que é um momento agora, estão passando por uma crise, então acho que é o momento agora da gente repensar. Primeira questão aí dos médicos, né, das promoções, tudo que o plano funerário tem para oferecer, e o principal nesse momento de crise é estar estável, não é verdade? Acontece um problema de um parente, um ente querido falecer, e é um momento aí que você vai desembolsar muito dinheiro, e às vezes é um dinheiro que você não tem. Então é o momento de garantir tudo isso fazendo o plano funerário. Eu queria que você começasse a falar sobre isso, esse momento que a gente tem que... acho que é o momento da crise, é o momento que a gente refaz. Puxa vida, a prestação aí, a parcela é pequenininha, a cada 2 meses, e eu estou garantido, não vou gastar, ter que desembolsar aí um dinheiro, né, 8 mil reais, né, dependendo aí da escolha, 6 mil reais de uma vez só. Queria que você falasse sobre isso. Com certeza, Neto, você tocou num ponto muito importante, porque existem coisas na vida que você faz opções, mas tem coisas que não dá para você optar. Tem coisas que simplesmente acontecem. E, infelizmente, a morte é uma delas. Ninguém agenda para poder morrer, a não ser o suicida, né? Mas ela vem repentinamente, nos toma de sobressalto, e quando acontece, você se vê envolvido aí numa dívida tremenda, tendo que assumir compromissos que fogem completamente ao seu orçamento, ao orçamento da pessoa. Então, o que acontece? Nesse momento, se a pessoa não tem um plano funerário, e ele tem que desembolsar R$ 4.400, que é mais fora outras coisas que ele tem que desembolsar, é muito complicado para a pessoa. A gente entende que o momento, como você disse, é difícil, o momento é de crise, é de cautela, a gente tem que fazer cortes, mas tem coisas que você não tem como optar. É inevitável. Mas, e é pensar, né? E é pensar Sim. justamente no inevitável. E pensar no inevitável, justamente nisso. É justamente pensar no inevitável. Para não se apertar também na frente. Para que a coisa que já está ruim não piore ainda mais. O Robertinho gosta dessas frases, né? Sim. Nada está tão ruim que não seja, que não possa piorar. Ele nos assiste lá todo dia, lá ele sempre lembra essa frase que eu falei uma vez aqui, né? Mas é verdade, às vezes nada está tão ruim que não possa piorar. E a morte é uma delas. Quando você acha que tudo de ruim acabou, eu aprendi uma coisa, que enquanto há vida, há esperança. Você pode passar pelo deserto, você pode passar pelo sufoco, pelo problema, pela dificuldade, mas enquanto você tiver vida, enquanto você tiver saúde, enquanto Deus te der forças para você lutar, você tem que continuar lutando, tem que continuar batalhando, tem que continuar enfrentando os desafios. As dificuldades, evidentemente, elas existem, mas nem por isso nós vamos parar, vamos desistir, vamos abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Claro que temos que fazer cortes, temos que ter maior cautela, temos que ter maior prudência na hora de assumir compromissos, na hora de fazer contas a longo prazo. Agora, se a pessoa pensar que ele corre o risco de a qualquer momento se ver endividado com serviço funeral, que ninguém quer perder, ninguém da família, claro. E ele de repente se vê aí com 6, 7, 8 mil reais, e se ele ter um plano funerário, que ele paga R$ 88 a cada 2 meses, portanto ele paga R$ 44 reais mensais. E R$ 44 mensais direito, né? Significa o quê? Se ele diluir isso por 10 pessoas na família, R$ 4,40 por mês. Isso se ele tiver só 10. Porque hoje, do jeito que o povo, a família cresce, o povo arruma filho, a maioria das vezes tem 13, tem 14, tem 15 pessoas lá. Dentro do plano. Tenta limitar
em 13 pessoas. Sim. Mas se a pessoa chegar e insistir e falar, não, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, a gente explica como funciona. É importante a pessoa saber que cada cota de 50 parcelas que ela paga, ela está quitando o valor de um funeral. Então não é muito prudente e ela colocar um mundaréu de gente lá, que não está nem aí, que não ajuda a pagar, que até trata essa pessoa com preconceito, e depois no momento X, no momento que ocorre, no momento que ela mais precisa, essa pessoa não está do lado dela para poder ajudar a pagar. E aí acaba ficando apertada a situação. Aí aperta para a pessoa. Daí ela vai lá, reclama e fala, poxa vida, mas eu pago sozinho isso aí. Né? Agora, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, né? Hoje a gente acompanha, né? Eu pude acompanhar todo o trabalho que é feito na BIL, na parte funerária também, né? Todo cuidado, toda cautela, e justamente que é um momento difícil, né? Porque a pessoa, ela conseguiu, graças a Deus, aí, a opção de ter o plano funerário, ela conseguiu pelo menos não pensar na dívida, porque ela tá coberta com o plano. Eu não vou pensar na dívida, graças a Deus eu fiz o plano, eu não vou ter custo para se fazer aí o funeral. A segunda coisa que a BIL presta atenção, e eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui, que são poucas que fazem isso, é todo cuidado com aquele ente querido que faleceu. Então, quando a gente traz aqui para você falar um pouquinho sobre a tanatopraxia, é o momento que a gente pensa nos familiares que estão ali. Né? Ao rever o ente querido, e é a última vez que ele vai encontrar, vai ter aqui esse contato. E a lembrança que vai ficar, e a lembrança que fica. A lembrança que fica. Como o Ismael já falou aqui, é a lembrança que fica antes de fechar realmente ali o caixão e a despedida. Então é uma lembrança daquela pessoa que, por vezes, você fala, parece que nada aconteceu, né? O semblante dela, ela está bem. Isso é uma preocupação da BIL e do Grupo Unidas. A expressão parece que está dormindo, parece que está dormindo, eu já disse e repito aqui, há um adágio popular que diz que a primeira impressão é a que fica. No nosso caso, no caso da empresa funerária, é o contrário. É a última impressão. Essa sim é a que fica. Por quê? É aquela impressão que a pessoa tem de ter visto o ente querido lá no caixão, morto. Então, se nesse momento de dor, de perda, de desespero para a família, ela ainda ficar com aquela imagem na mente, né? Sabe que no momento em que ocorre, a pessoa fica numa espécie de torpor tão grande, ela fica tão assim, fora de si, que ela não tem noção. Ela vai ter noção nos dias que se segue. Por isso que a BIL está vindo com um projeto muito bom aí, eu até parabenizo o Zoca por essa visão que ele teve de melhorar essa questão do pós-morte, né? E de tratar essa pessoa que está passando por esse problema, porque eu tive experiência na minha própria família, com o meu irmão, que perdeu um filho com 20 anos de idade num gravíssimo acidente. E ele entrou, no dia parecia que todo mundo falava, poxa vida, como que Joel é forte, como que ele aguenta o tranco, mas que nada, era só, sabe aquela coisa do momento, da perda, você entendeu? De ter, e às vezes, não está ainda acreditando no que está acontecendo. Não consegue ter um entendimento, né, de fato ali, né, do que está ocorrendo. Exatamente, e hoje eu conversei com uma Depois que vem mulher, a reflexão. E hoje eu conversei com uma mulher que ela perdeu o marido com 44, 46 anos, assim, estava bom, de repente, teve lá uma broncopneumonia, faleceu, e você conversa com ela, ela ainda não caiu a ficha dela que ela perdeu o marido. Ela fala dele como se ele tivesse ido viajar, feito um passeio, alguma coisa. Então, falando do meu irmão, ele entrou num estado de depressão, ficou 2 anos em depressão, fechado dentro de um quarto, sem trabalhar, sem sair, sem conversar, não queria ver parente, não queria ver pai, não queria ver mãe, não queria ver ninguém. Ele só ficava na frente da televisão. Só 2 anos foi desse jeito. Foi muito difícil. E o mais complicado ainda é você pôr na cabeça dessa pessoa que ela precisa de um tratamento. Então, quando nós falamos da tanatopraxia, e nós estamos tocando até por conta da mídia que veiculou aí nas redes sociais, aquela questão que aconteceu do cantor, né? O Cristiano Araújo, e houve aquela coisa, aqueles fatos desagradáveis. E por conta disso, muita gente perguntou, mas o que é isso? O que é essa tanatopraxia? O que é tanatologia? O que é isso? Então, é até oportuno a gente estar falando sobre isso, para esclarecer que, primeiro, aquele caso que ocorreu lá foi um caso isolado, nunca tínhamos ouvido falar de um caso que tivesse acontecido isso. A influência das redes sociais, da pessoa fazer selfie,
talvez tenha influenciado uma pessoa insensata e imprudente. Pô, pensa bem, fazer selfie com um defunto, pelo amor de Deus, né? É de lascar. Então, agora a pessoa vai numa dessa, entra numa dessa e acaba até maculando, de certa forma, uma ciência que se pratica por empresas sérias, que a empresa que ela trabalha é uma empresa séria, sem dúvida. E tanto é que ela foi punida, teve que responder judicialmente, foi demitida do emprego. Então, você tocou num ponto muito importante, que é o respeito que nós temos com a família. O respeito que a gente tem com o ser humano que está ali. Então, a ABIL, ela trata esse assunto. E o que ela procura fazer? Ela procura dar treinamento para os seus funcionários, ela dá treinamento. Existe um médico responsável, o doutor Sérgio Fiuza. Esse negócio, Neto, não é feito assim aleatoriamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, basta a família autorizar e pronto. Não. Isso tem tudo em uma ciência, uma tecnologia. Porque o que é a Thanato? A tanatopraxia, né? No que ela consiste? A Thanato, na verdade, a palavra, só para o telespectador entender, a palavra é um vocábulo grego. Significa morte. Isso tem toda uma história da mitologia, quem foi Thanatos, filho de quem e tal. E praxia, que é o outro vocábulo que significa prática, né? Ela é uma ramificação da tanatologia, que é o estudo da morte, que literalmente significa ter a morte diante de si, né? Ou tratar assuntos de morte. E a tanatopraxia é um procedimento, é uma técnica desenvolvida para preservação, conservação do corpo, a fim de se evitar a proliferação de bactérias e doenças infecto-contagiosas, ou seja, até uma questão de saúde pública. De saúde pública. Então, é muito importante isso. Agora, o nosso pessoal, eles passam por um treinamento, eles recebem um treinamento específico. Nós temos 2 assessores que... uma semana sim, uma semana não, eles estão na empresa fazendo todo o acompanhamento, verificando o relatório, reciclando a informação, trazendo novidades. Nós temos o doutor Sérgio Fiuza, que assina pela empresa, que acompanha, que dá a palestra, que dá o treinamento. Então, a ABIL, ela tem esse cuidado, o Grupo Unidas tem esse cuidado, de fazer um serviço sério, como tudo as demais coisas que ela faz, também a tanatopraxia, para não restar qualquer resquício de dúvida que a pessoa possa ter em relação à pessoa. E você, eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar, mas uma vez foi feita uma matéria em cima disso, mas a pessoa realmente muda o aspecto. Muda o aspecto. E por que muda, Ismael? Muda pelo seguinte, a tanatopraxia, num laboratório, é tirado todo o líquido. Só para esclarecer, isso é feito após constatado, né, obviamente, né, já está na empresa, já está na ABIL, já está no Grupo Unidas, e aí é feito isso antes de ir para o velório, antes do encontro com a família, ou, por exemplo, sai do hospital, ou sai do ML, vai diretamente aí para a ABIL, para o Grupo Unidas, onde é feito, né, esse tratamento, e aí depois vai para o velório, aí onde a pessoa, os parentes vão ter o contato direto, né, com o falecido. Você tenta imaginar o seguinte, a Mônica falou, como que é feito isso? Veja bem, é tirado todo o líquido do corpo da pessoa, o sangue é eliminado, o líquido, através de cânulas apropriadas, ligadas a aparelhos e tal, e é introduzido um produto especialmente preparado para aquele fim, que é o fim de conservação e para eliminar 100% a proliferação de bactérias. Tenta imaginar a seguinte cena, uma pessoa vai num velório, ele não sabe do que a pessoa morreu, ele não sabe. E muitas vezes aquela pessoa morreu de várias doenças, e dentre essas várias doenças, que é o caso, por exemplo, do portador de HIV, pode ter várias causas da morte, essa pessoa ter doenças infecto-contagiosas, que já foi registrado casos de doenças que se proliferaram e casos cientificamente comprovados que elas continuam subsistindo mesmo depois da pessoa morta. Né? E na medida que o tempo vai passando e o corpo vai entrando em decomposição, a tendência é que esse número de bactérias se prolifere ainda mais. Você entendeu? Então,
agora num ambiente de velório, um lugar fechado, todo mundo respirando ao mesmo tempo, gente chorando, o estado emocional faz com que, por causa das lágrimas, ele começa a ter mais coriza também, você vê pessoas limpando o nariz a todo momento, e ali a pessoa está com a mão suja, porque estava limpando o nariz, ele pega na sua mão, ele te cumprimenta, ele te abraça, daqui a pouco ele está lá com a mão em cima do defunto, depois ele vem, ele pega na sua mão, depois você inconscientemente acaba levando a mão na boca, você entendeu? E então, quer dizer... É um lugar onde tem muitas bactérias. E gente respirando, gente chorando, gente... É um local infestado de bactérias. Tanto é que, no meu caso, por exemplo, vou citar uma experiência própria, quando a Sara teve o câncer de mama, a primeira coisa que o médico recomendou, falou assim, você evite o máximo ir ao velório. E se for, use máscara. Falou isso. E se for, use máscara. Por quê? A baixa imunidade dela, ela estava com baixa imunidade. Se ela se expõe num lugar que tem muita bactéria, evidentemente, ela vai ficar doente. Então, a tanatopraxia, antes da parte estética, de deixar a pessoa bonita, com aquela aparência que está dormindo, que é, vamos dizer assim, o lado da vaidade. Não é vaidade. Primeiro porque eu acho que a última impressão nesse caso, realmente aquela que fica. E a questão é de você fazer o melhor pela pessoa que você ama, que você gosta. E também, aí, antes de falar da parte estética, vamos se preocupar com a saúde. Né? A nossa saúde, a saúde das pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que foram ali para poder prestar ao falecido a última homenagem. E no caso, né, você já falou, né, que existe essa supervisão aí, né, do médico responsável durante todo o procedimento e é feito treinamentos constantes também, feito treinamento. O doutor Sérgio Fiuza é o médico responsável e depois ele tem 2 técnicos, né, especializados no assunto, que um deles já esteve dando entrevista aqui no programa, né? Sim. Aliás, eu até queríamos trazer ele novamente, mas ele é de Curitiba, nem sempre é possível, coincide as datas, mas quando ele vem, ele fica o dia todo dando treinamento para os nossos agentes. Então, às vezes a pessoa manda currículo lá, quero ser agente funerário. Eu acho que ser agente é assim, né? É um emprego a mais, é só uma carteira assinada. Não é bem assim. Você entendeu? É muito complicado, tem normas, protocolos, preparativos, conhecimentos técnicos, existe um conhecimento de anatomia, do interior do corpo, do funcionamento, de putrefação, dos tecidos celulares, enfim, uma série de coisas aí que o agente tem que conhecer, né? Ele é o tanatólogo, ele tem que conhecer para ele poder desenvolver essa função de tanatopraxia. Agora, a tanatopraxia, ela é feita com os associados, né? Os associados da Biogrupo Unidas. São 2 perguntas que eu gostaria de fazer, acho que o público está em casa tem essa dúvida também. Quem é associado tem o direito? Como é que funciona isso? E demora muito tempo? A família tem que autorizar? Como é que seria isso? A família tem que autorizar. Certo. Né? Ele tem um custo, ele não faz parte do plano funerário, ele tem um custo à parte. Agora, evidentemente que a pessoa que é associado, ele paga bem menos do que o que não é associado. O particular tem um valor X que ele paga, o associado tem um valor Y que ele paga. Né? Essa prática, Neto, Mônica, isso já chegou a custar muito caro, já chegou a custar, quando começou, custava em torno de R$3.000 para você fazer uma tanato. 3 mil, hoje custa em torno de R$1.000 aproximadamente. Um associado da Bio, ele paga em torno de R$600 aproximadamente. Né? Não me lembro agora se já houve algum reajuste de preço ou não, acredito que não, mas é mais ou menos em torno disso aí. Mas quando a gente vai vender o plano, inclusive, a gente esclarece para o associado e a gente até pede para que a pessoa ligue, pergunte, tire essas informações. E no momento em que ocorre, o agente ele já está treinado para saber qual foi a causa da morte, se essa pessoa ficou internada há muito tempo, se ela tomou muito antibiótico, se ela corre o risco de inchar durante o velório, de ocorrer, mesmo fazendo todo o procedimento de taponamento, de vazar o corpo, que é muito desagradável, você ter que evacuar todo mundo, tirar o pessoal, fechar o velório para poder arrumar o corpo novamente. Então, para se evitar tudo isso aí, fala, olha,
como a causa da morte foi essa, o corpo está nesse estado, aconteceu tal coisa, é indicado que faça esse serviço. Não estamos querendo empurrar serviço em ninguém, a gente recomenda o melhor, a decisão fica com a pessoa de fazer ou não, dependendo da situação, pode até que antecipar o horário do enterro por conta do estado do corpo. Por conta, né? É por isso que muito, assim, quando morre uma pessoa famosa, políticos, esse é o laboratório, né, e tal, esse é o laboratório, sim, né? Exatamente, esse é o laboratório onde é feito o trabalho. Então, quando morre uma pessoa famosa, assim, que ele fica velando lá 3, 4, 5 dias, uma semana, o Papa ficou 8 dias velando, exatamente. Né? Esse é o embalsamento moderno que existe agora. Por exemplo, em Piracicaba está mudando bastante a cultura, o pessoal está procurando bastante fazer a tanatopraxia, o pessoal está se conscientizando. Lá em Belo Horizonte, 98% dos funerais, todos fazem tanatopraxia. Por questão de saúde, por questão de higiene, né, para o bem-estar dos familiares, principalmente. Né? É por isso que eu falo que o Piracicaba agora é informação, é cidadania e é prestação de serviço. Porque é aqui que você fica sabendo das coisas, né? Que tem esse tipo de informação, o cidadão comum ele não sabe. A mídia também não informa. Né? Esse tipo de procedimento, nem se pensa. Né? Nem que se pode, pensa. no caso... E é demorado, né? Tu havia feito pergunta. É demorado o procedimento? Não é demorado, não. Não é demorado. O máximo, acho que 1 hora já está pronto. E a família, quanto antes a família vir... Porque assim, quando ocorre o falecimento, o hospital liga para a gente. E também avisa a família. A família entra em contato com a funerária, que ela tem o plano, ou se ela não tem plano nenhum, vai ser a funerária de plantão. De plantão que vai assumir. Que vai assumir. Mas a família, de qualquer maneira, a família entra em contato. A família entrou em contato, a gente já pede para trazer os documentos e a roupa do falecido. Quando ele vai dar os dados, ele já pergunta, fala, olha, nós já vimos o corpo, está assim, está assado e tal, e vamos... É recomendável fazer esse trabalho. Tem um custo X, que a gente parcela para você, também facilita. E se você quiser fazer... Então, se ele falar, não, tudo bem, vamos fazer, tal, e quero que faça o melhor para ele, então ele já avisa, ele já toma todos os procedimentos, enquanto ele está fazendo a ficha, ele já está fazendo o trabalho ali. Então, quer dizer, em relação a um procedimento normal, não vai aumentar mais do que meia hora a mais para poder chegar lá no velório e poder velar o corpo da pessoa. Olha, eu chamo atenção, né? A gente tem que chamar atenção para isso, é um momento que a gente realmente não pensa, né? Quando a Bio, o Grupo Unidas, fez a parceria com o programa Piracicaba Agora, e nós compreendemos aí, após uma conversa com o Zoca e com o Ismael, a importância que é das pessoas terem essa consciência, né? Que a única certeza que nós temos é que um dia nós iremos. Só que não sabemos quando. Então, se prevenir diante disso é você pensar nos seus familiares, é você pensar em você também e deixar tudo prevenido, tudo com cautela, né? Quer dizer, acontece, Deus nos livre, claro, acontece alguma coisa errada, né? Amanhã, depois da manhã, a gente se vê em apuros. Não só o chefe da família, como também os parentes. Então, ter esse cuidado de se fazer um plano funerário é muito importante. Tem inúmeras vantagens que você vai aproveitar em vida, com toda certeza, a gente vem falando nisso, vamos continuar falando sobre isso. Agora, o mais importante é você passar a tranquilidade para a sua família. E isso é o mais importante. Quando você faz um plano de saúde, você está pensando em tranquilidade. Você não está pensando na morte, você está pensando na tranquilidade que você vai deixar para os seus familiares e que você vai ter também. E se tratando de a Bio, do Grupo Unidas, eu tive a oportunidade de conhecer como se trata com respeito. O respeito é fundamental ali. A prioridade do Grupo Unidas, a Bio Grupo Unidas, é o respeito. No trato, na qualidade do material, no atendimento, desde que você vai lá fazer o plano e até um momento triste que você está abalado pela morte de um ente querido, como que você é tratado com carinho, com respeito. Eu chamo a atenção disso aqui, que eu conheço os funcionários da Bio e toda a equipe da Bio. Isso é muito importante, Ismael. Então, quando você traz para nós essa informação, que é uma questão também de saúde, né, se fazer a tanatopraxia, a gente tem que trazer essa informação para o público de Piracicaba. Sim. Né? Eu quero aproveitar aqui, Neto, eu quero aproveitar até em nome do Zoca, aqui em nome do Grupo Unidas, aproveitar a audiência do Piracicaba Agora, externar os nossos sentimentos à família da dona Elisa, que é aquela senhora que morreu atropelada ali próximo do Correio. Sim. Ela era muito amiga do Grupo Unidas, da Bio, ela frequentava
os nossos cultos lá, todas as quintas-feiras tinha a cadeirinha dela lá, que ela já chegava, sentava do lado da mesa lá e ficava lá assistindo. Ela não perdia a reunião e até chamou a atenção dos Zoca, porque na quinta-feira passada foi feriado e não teve o trabalho lá, mas como não vai ter, só porque é feriado e tal, coitadinha. Então era uma pessoa que ela queria estar perto de Deus e é onde ela está agora nesse momento. O enterro dela foi hoje às 5 horas da tarde. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço à família, o nosso sentimento, que Deus, que só Ele pode consolar e dar força a todos. Aproveitando e falando no culto, eu trago aqui um convite da parte do Zoca. Se eu esquecer esse convite, ele me demite amanhã. Ele pediu para que eu avisasse toda Piracicaba, que na quinta-feira, dia 13 de agosto, 13 de agosto, atenção, você que, principalmente, o público evangélico, que é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular de Piracicaba e região. Estará conosco o pastor Adolfo Sarmento. Pastor Adolfo Sarmento, para quem não sabe, ele foi um dos pioneiros da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Piracicaba. Ele que construiu essa igreja enorme que tem aqui na Floriano Peixoto, da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele esteve aqui longos anos, fez um trabalho belíssimo, abriu congregações em todos os bairros e cidades. Depois ele foi transferido, já há 32 anos que ele está em Rio Claro, fazendo um trabalho fantástico. Mas é um homem que Deus usa, é uma pessoa abençoada e é uma pessoa que tem visão, que não é esse mercantilismo religioso, né? E nem prega esse sincronismo religioso que às vezes até enoja a gente, mas é uma pessoa comprometida com Deus, com a palavra de Deus, com a comunhão entre os santos. Então ele vai estar no dia 13 de agosto, quero aí mandar um abraço para o pastor Toninho Stefan, que é o atual presidente da Quadrangular aqui agora em Piracicaba, e toda Quadrangular está lá, convidada para poder dar um abraço lá no pastor Adolfo Sarmento. O que vai acontecer? Tem 62 anos de idade, 53 anos de ministério. O que eu tenho de idade, ele tem de ministério. Ele se converteu com 19 anos de idade na cidade de Bauru e pregando nas praças, pregando para todo lado, lá no rádio e televisão. E até houve um momento que daí ele se mudou para Botucatu, ele quis parar, mudar de ramo, aconteceu um acidente com ele correu o risco de perder uma perna. Olha só. Aí ele percebeu que era Deus cobrando ele para que ele voltasse a fazer aquilo que ele fazia antes, e ele prometeu para Deus que se Deus evitasse que ele perdesse a perna, que a perna dele fosse amputada, que ele iria ficar só no ministério da palavra. E naquela mesma noite, a gangrena desapareceu da perna dele, e ele voltou a andar novamente. Ele ia ficar, quer dizer, sem perna, né? Então ele se dedica, é um homem dedicado, um homem que reconhece o que Deus fez por ele e procura fazer isso. Dia 13 de agosto, às 19h30, na Rua do Rosário, número 49. Lá o nosso anfiteatro, né? Anfiteatro, tem lá o nosso auditório, onde a gente faz esse trabalho devocional. Então a gente não está preocupado só com dinheiro, só com salário, só com emprego. Graças a Deus nós temos emprego e temos um bom nome na cidade, porque a própria Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E eu penso, e testemunho, e sou testemunho disso porque estou na Bio há 24 anos, que se Deus abençoa a vida do Zoca, é porque ele coloca Deus em primeiro lugar. Isso aí. Deus vem antes do dinheiro, Deus vem antes do interesse material. Você não vê ele ostentando, você não vê ele andando com roupa de grife, você não vê ele andando de carro chique para a cidade. E quem vê ele nem sabe que ele é o dono da empresa. Aliás, tem muita gente que pensa que o dono sou eu. É verdade, é verdade, corro um sério risco de ser sequestrado. Mas trabalha como se fosse, não é? Trabalha com certeza, muito bem, com né? certeza. O amor vai chegar ali é a minha segunda casa, tá tudo que eu consegui foi através da Bio, devo muito ao Zoca, não tenho ele como patrão, tenho como um amigo e irmão em Cristo, e por isso nós estamos juntos aí há 24 anos, sempre juntos, sempre batalhando e sempre os dois pensando no que for melhor para a empresa. A gente compra, Neto, qualquer briga... Compra briga. A favor do nosso associado ou para defender a nossa empresa. Isso é verdade. Tem que ser. Então eu acho que é isso. Eu penso comigo, nós temos que procurar cada dia ir trabalhar como se aquele dia fosse o nosso primeiro dia. Exatamente. Seu Mário Capelete, que é o sócio do Zoca, sim. Ele tem um provérbio que ele usa muito, né? Ele é muito sábio. No provérbio dele ele fala assim: toda vassoura nova varre bem,
O problema é depois que ela fica velha. Que daí quando você vai varrer, ela começa a deixar os macarrões rastros para trás, nos cantinhos. Entendeu? Então, funcionário novo trabalha, que é uma maravilha. Nova. Depois de velho. Então, trabalhe cada dia como se fosse o primeiro dia de emprego. Porque no primeiro dia, o camarada é um leão para trabalhar. Faz, né? Tudo. É, e por falar em trabalhar, eu quero aproveitar, lembrar os nossos telespectadores que o André Toledo continua com a gente todas as quarta-feiras. O Zoca falou, olha, lembra o pessoal lá que a gente está dando assessoria para aposentados. Ainda mais agora com essa burocracia, mudança, e cada um fala uma coisa. Essa é a hora de correr lá e procurar uma assessoria, procurar se informar com o André. Agenda com a Marielle e marca para quarta-feira. Na quarta-feira ele atende, na sexta-feira ele faz o retorno. A aposentadoria com o André Toledo está sempre presente aqui, então o telefone está na tela. Pode abrir o telefone na tela. Aí. Você que também quer aqui de Piracicaba conversar com o André, você pode ir direto na bio toda quarta-feira, tem que ligar antes. 3433-1946 e 0800-773-9190. Você vai agendar e vai conversar com o André Toledo, assessor previdenciário, na ABIL, que a ABIL abriu mais esse espaço aí em pró do aposentado. Mais um leque de serviços. Mais um leque de serviços. E outras coisas que estão vindo aí de novidades. Em breve, novamente, aqui para estar falando para o público de Piracicaba. Com certeza. Mael, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, Ismael. Desculpa se eu falei muito, se eu falei demais. Não falou, não. E o pessoal, quando vai assistir os vídeos lá que vocês mandam, fala, não, adianta, que o Ismael fala muito. Vamos ver o que vai acontecer lá. Olha, mas eu agradeço vocês aí, meus parabéns pelo programa, estou sempre assistindo o programa de vocês, o programa está cada vez melhor. O Zoca cortou muita propaganda por aí, viu? Mas Piracicaba agora... Continua conosco. Estamos juntos. Obrigada pela confiança. Maravilha, um abraço, Zoca. Muito obrigado, viu, por esse carinho, pela confiança e pela parceria aqui da informação ao público de Piracicaba. Um abraço ao Zoca e todos os funcionários da Abril e Grupo Unidas. Mael, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Neto.